Bom, eu quero me despedir de ti, Edu, dizendo que daqui a pouquinho eu te convido a ficar conosco, porque o PVC vai falar exatamente do Clássico Mineiro na prancheta do PVC daqui a pouquinho. Tem alguma colocação para o Edu, PVC, antes de eu me despedir dele, por favor? Não, eu ia só lembrar o detalhe de quando o Filipão saiu, que ele falava que a diretoria do Atlético tinha uma questão de colocar o time na prancheta e que era muito fácil colocar na prancheta e jogar igual o Guardiola. E, na verdade, o que está acontecendo um pouco é isso, né? Porque não é só o técnico. Tem um pouco do... E uma coisa que no Atlético se ressentia, havia muita gente que se ressentia depois da saída do Rodrigo Caetano, é do olho do dono. Porque o Rafael Menin e o Rubens Menin nem sempre estão presentes nos treinos. O Vitor é um promissor diretor executivo, mas ele não tem experiência nessa função que talvez, às vezes, falte para você respaldar a comissão técnica e falar, vem cá, calma, está tudo bem, o caminho está aqui, a gente queria que fosse um pouco mais, mas esse respaldo, às vezes, não é só o treinador, às vezes é o clube que está bem preparado para conseguir avançar. Você vê como mudou o Cruzeiro com o Fernando Seabra, mas mudou o Cruzeiro com a nova direção. E com o Alexandre Matos, que é, usar uma expressão, num bom ponto de vista, se é que me entendem, rato de vestiário. Ele está no vestiário, é uma arte. Você tem que entrar no vestiário e dizer para o jogador que ele vai fazer o que você quer que ele faça e tem que olhar no olho dele e cumprir o que você prometer para ele. Como diria Juvenal Juvencio, sabe o que o Juvenal Juvencio dizia, Edu? Juvenal Juvencio dizia assim, para relação de dirigente com jogador: se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. E eu acho que essa frase é muito saborosa, nos dois sentidos, de como muda se você souber entrar no vestiário. Não é só o técnico. Ô Edu, depois dessa eu só tenho. Ô, Edu, depois dessa eu só tenho que te agradecer e te desejar um ótimo dia, viu? Muito obrigado por participar aqui conosco, viu? Valeu, PVC. Me despedi dele com a tua imitação para te chamar de novo para a tela, porque, como antes, para a vinheta da prancheta do PVC, tratando de Atlético Mineiro e Cruzeiro, ou melhor, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Roda a vinheta. Essa aqui é a movimentação básica do Cruzeiro, que vinha jogando com o Matheus Pereira nessa função aqui de falso 9. Então ele voltava, como disse o Edu, ele fazia um losango de meio campo com o Matheus Pereira aqui. Com o Caio Jorge, eu acho que mudou um pouquinho o posicionamento do Matheus Pereira, mas ele continua sendo o grande pêndulo do time. Por quê? Ele escapa um pouco para o lado direito, mas ele não é um ponta direito. Então ele circula isso aqui. Se você olhar o mapa de movimentação dele, você vai ver que ele sai da ponta para dentro e ele ocupa todo esse espaço. O mapa de movimentação do Matheus Pereira tem toque na bola em todos os lugares do campo de ataque. Todos os setores, da direita à esquerda. Mas ele sai da direita para vir fazer o losango, dar liberdade para o Caio Jorge escapar um pouquinho para cá. O Atlético se defende, esse é um ponto de vista meu, alguém pode discordar, principalmente o Milito, se defende com linhas de 4. Mas ele não joga com linhas de 4. Ele faz a saída do Arana, puxa aqui Júnior Alonso e Saravia. Então ele vai ter sempre 3-2. E talvez um ponto do Cruzeiro seja subir o Matheus Pereira um pouco mais para fazer a saída se complicar com 3-3. Pode ser estratégia. No meio, o Cruzeiro tem 3 homens, que no último jogo foram Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal. O Barreal cresceu muito de produção. A base do Atlético, o Cruzeiro tem sofrido e sofreu muito no primeiro turno, porque como é que joga o Atlético? O Atlético joga abrindo o campo. Então, o Arana vem para o lado esquerdo, quando perde a bola, ele volta para fazer linha de 4, mas ele sobe como ponta esquerda
e o Scarpa muito aberto na direita. A base do jogo ofensivo do Atlético é essa aqui. Arana, Scarpa. Um em cada lugar, porque isso obriga o adversário a abrir a defesa para marcar os lados. E quando isso acontece, vem por dentro Paulinho e Bernard. E vão ocupar muito essa função. O Bernard não está jogando como ponta, ele está jogando como meia se infiltrando. E o Paulinho como ponta de lança. Acho que nesse cenário o Davidson não começa jogando e ele vai ter um duelo de meio campo com o Alan Franco e com o Otávio tentando controlar esse setor. É um jogo de equilíbrio, mas acho que o Cruzeiro é um pouquinho mais forte, sim. Outro jogo muito importante nessa rodada de brasileiro é o Corinthians contra o Bragantino. É a prévia do que vai acontecer na Sul-Americana. Por isso, vem para cá Samir Carvalho, nosso galáctico preparador de primeira, para falar de Corinthians, que prioriza o Brasil e a fuga da zona de rebaixamento, né, Samir? Bom dia, Marinho, PVC. Desculpa quem nos acompanhando de primeira. Isso mesmo, o Corinthians prioriza o Campeonato Brasileiro, não pode ser diferente, está na zona do rebaixamento e tem um jogo muito difícil contra o Red Bull Bragantino, o Timão com força máxima, né? Com exceção, claro, ao Alex Santana, que vai ficar aí cerca de 3 meses afastado por causa de lesão, Marinho. E o que se espera em relação ao ambiente, Samir, desse jogo? O Corinthians vai focado total do Z4. Ambiente de decisão, viu, Marinho? De final, né? Conversando com algumas pessoas, o Corinthians pretende, né, entrar em campo jogando com muita raça, com vontade, lutando por cada bola. O que eu ouvi até comentários em relação ao Santos naquele jogo na Neoquímica Arena contra o Red Bull Bragantino. Falaram que eu não acompanhei aquela partida que levou o Santos para a final do Paulistão deste ano, mas o Santos chegou bastante, inclusive com faltas, né? E até conversando dentro do Corinthians com fontes, me falaram isso, que o Corinthians tem que chegar junto no jogo, realmente entrar ligado o tempo todo, dar algo a mais para sair com a vitória. O Corinthians está levando muito sério, é claro, né? Não poderia ser diferente também, está na zona do rebaixamento, mas a ideia é entrar bem ligado, lutando por toda a bola, Marinho, não só a questão tática e técnica, mas o Corinthians quer entrar bem focado, com muita raça para esse jogo, para não poder, para não correr o risco, né, de perder pontos na Neoquímica Arena, que seria um prejuízo muito grande nessa altura do campeonato, principalmente nessa partida que joga em casa. PVC, você acha que o Corinthians consegue deixar a zona de rebaixamento nessa rodada? Eu acho que o Corinthians empata com o Bragantino. Tem que olhar a classificação direitinho aqui para não falar bobagem. Quer ver? Vamos lá. A classificação. Quem é que vai jogar? O Internacional vai ganhar do Atlético Paranaense. O Fluminense vai empatar com o Vasco. Se o Internacional ganhar do Atlético Paranaense, o Corinthians não sai, a não ser que o Vitória não ganhe o clássico. Tem Bavi. E aí eu acho que o Corinthians não sai. Acho que eles não saem, porque eu acho que o Vitória não vai perder e que o Internacional não vai perder. Embora eu possa dar empate aqui. Eu acho que não sai, porque eu acho que o Corinthians empata com o Bragantino. Ô Samir, o de permanecer mais uma rodada na zona de rebaixamento pode transformar o jogo da Sul-Americana em totalmente secundário para o Corinthians? Eu acho que o Ramon vai repetir, se, por exemplo, se empatar com o Red Bull Bragantino, como o PVC falou, né, o palpite dele, ou até perder a partida, eu acho que ele vai usar o esquema a estratégia que ele utilizou contra o Grêmio, né, no meio da semana. Vai poupar alguns jogadores, colocar um time, enfim, misto, né, para o duelo da Sul-Americana contra o próprio Red Bull Bragantino, e visando a sequência do Campeonato Brasileiro, né? Lá dentro todo mundo entende que o brasileiro é prioridade e fugir da zona do rebaixamento é prioridade. Se o Corinthians vence o Bragantino, o Corinthians fica a 3 pontos do time de Bragança, né? Esse é o Campeonato Brasileiro. Agora, precisa vencer. O
Corinthians realmente não tem desperdiçado pontos, né? Jogando inclusive em casa, não pode. Fez jogos ruins em casa, ganhou do Vitória, mas fez o gol no finalzinho. Para mim, o Vitória jogou melhor, né? Teve também o tropeço contra o Criciúma. O Corinthians tem que ficar atento para não perder pontos, mas vai mudar a estratégia. Eu acho que muda até a estratégia de mercado. Se o Corinthians perder no sábado, né, amanhã, né, pro Bragantino, eu acho que o Corinthians vai dar uma acelerada no mercado, perigoso até fazer alguma bobagem, sair acelerando o processo de contratações, porque realmente o Corinthians precisa se reforçar, Marinho. Ô PVC, como é que se sustenta tantas competições com o Z4 batendo no pescoço, hein? Eu acho que é mexendo no elenco. Vamos tentar fazer um exercício aqui, Samir. Eu acho que tem que ter prioridade para o brasileiro e entender como você consegue ser competitivo nas duas. Queria tentar fazer um exercício com o time que jogou contra o Grêmio na quarta-feira. Vamos lá. Hugo Souza continua, certo? Dos 3 zagueiros, Félix Torres, Kaká e Gustavo Henrique, talvez seja Kaká, André Ramalho e Ranieri. Estou errado? É que não tem o Alex Santana, ele teria que jogar de volante, ele teria que formar a dupla de volantes com Charles e Rian para que o Ranieri atue na linha de 3, o PVC. Não sei se ficaria um time muito reativo, né? Então pode sair Gustavo Henrique e jogar André Ramalho, Kaká e Félix Torres. O Kaká está na frente do Gustavo Henrique, não tá? O Kaká hoje na frente do Gustavo Henrique, sim. O Gustavo Henrique foi muito bem contra o Criciúma, depois sumiu, voltou, foi bem na partida contra o Grêmio, mas o Ramon tem optado por Félix Torres ou Kaká. O Charles saiu machucado no jogo passado contra o Grêmio. O Charles pode jogar. Então. A informação que a gente tem é que está tudo ok com ele, foi apenas um cansaço muscular, né, o que me passaram. Então ele vai para o jogo. E eu conversei com pessoas dentro do Corinthians, elogiaram bastante ele essa semana e o desempenho dele contra o Grêmio. Então, assim, o Charles começa a ganhar espaço. A gente fica nessa dúvida para domingo, PVC, se a dupla de volantes vai ser Charles e Ranieri ou Charles e Rian, porque o Rian também está indo bem, foi bem também no jogo contra o Grêmio. Fica essa dúvida agora, apesar de não ter o Alex Santana, tem 3 volantes aí disputando 2 posições. O Ranieri não vai bem, não tem ido bem nos jogos, mas sempre foi titular. Não sei se ele tiraria o Ranieri aí e formaria uma dupla com o Rian e Charles. Eu acho difícil. Bom, vamos ver aqui. Aí vai ter Hugo Souza, Kaká, André Ramalho, Félix Torres. Aqui ele mudou em relação ao jogo passado. Fagner. Você acha que ele entra com linha... O PVC, você acha que ele entra com linha de 3? Ou ele entra só com 2 zagueiros e põe o Ranieri para, de vez em quando, encaixar ali? Naquele 4-1-4-1 que ele faz. Eu acho que entra com 3. Acho que entra com 3. Com o André Ramalho e terceiro zagueiro. Ele vai ter que ganhar o jogo, mas ele não tem elemento para ganhar o jogo sem ter segurança defensiva. Vamos ver se eu vou acertar. Eu queria fazer a conta de quantos ele vai mudar. Hugo Souza. Eu vou arriscar aqui. Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho e Ranieri. Então ele faz 2 mudanças na defesa. Fagner, 3 mudanças. Charles, Rian e Hugo, 4 mudanças. Garro, 5 mudanças. Giovani, 6 mudanças. E Romero. Ele mexe metade do time. E aí ele ganha um time com fôlego, com estofo, para tentar combater o Bragantino fisicamente. E o Bragantino não está bem. O Bragantino não tem a firmeza que tinha no ano passado. Ô Samir, você falava também sobre daqui a pouco o impacto disso até no mercado do Corinthians, né? Porque daqui a pouco, se a água começar realmente a bater no queixo, o Corinthians pode sair meio que no desespero para buscar alternativas, ou não? Assim, é um temor que eu tenho, né? Não chega a ser não é uma informação. Eu acredito que pode acelerar o processo, porque
o Corinthians precise muito, né, de reforços. O setor ofensivo do Corinthians precisaria de 2 atacantes no mínimo. O Corinthians tem criado chances de gol, a gente tem visto nos jogos. Só que quando a bola chega lá, os atacantes acabam não fazendo gol. Caso do Pedro Raul, que esse, né, sequer finaliza. O Yuri Alberto, que erra bastante, né, as finalizações. O Wesley também. Outro dia o Wesley cabeceou o vento, né? O Wesley é um péssimo finalizador também. O Romero perdeu gols que não costuma perder contra o Grêmio, né? O Romero até costuma ser um pouco mais decisivo entre todos esses que eu citei. O Pedro Henrique, apesar de fazer o gol, também é pouco efetivo. O Corinthians precisa de reforços, está em busca de atacantes, né? O Gonzalo Plata continua, né, o Corinthians negociando, esperando uma resposta, né, do clube árabe para tentar, né, fechar com o Plata. O Michael, o Corinthians descartou, aí não fez loucuras, Marinho. Lembra que eu trouxe aqui os valores absurdos do Michael, mais de 2 milhões de salário e mais 50 milhões de luvas. Então, o Michael, na verdade, fechou as portas para muitos clubes. O Cruzeiro pulou fora, o Corinthians também. Então, o Corinthians está em busca de atacantes. Ainda tenta o Alex Arce, o paraguaio, e busca mais um 9 no mercado. Me falaram que o 9 que o Corinthians procura é um 9 que não é midiático. Procura não, conversa já. Que é um 9 que não é midiático, mas que é um 9 que chegaria para ser titular e agradaria muito. Aí eu conversando com uma pessoa dentro do clube importante, né, que participa das negociações, ela me disse: Samir, midiático vai depender da avaliação de cada um, mas chegaria para ser titular. Mas é uma negociação, não me passaram o nome para não atrapalhar as negociações, né? A gente tenta tirar e pega essas dicas, né? Se é midiático, se não é, mas não dá para falar que está encaminhado nada também. O Corinthians precisa muito de reforços e claro que é por isso que eu falei, acaba fazendo loucuras, né? Se o resultado não vem, vai ter que acelerar um desses processos aí, Marinho, acabar aceitando pedidos, às vezes, que não aceitaria se tivesse numa condição melhor. Se o Giovani fizer 10 gols nos próximos 5 jogos, ele pode ser chamado de Giovani midiático? Não, é um mini midiático. O Gabigol é midiático, o Gabigol é midiático. Eu adoro a lembrança de uma coisa que nos anos 80, uma das rádios FM no Rio de Janeiro dizia que imitava o Rogério Amaral. O Rogério Amaral era um grande, extraordinário narrador, mas que no final da vida tinha uma piada maldosa com ele, que dizia que todo gol ele narrava: bola na área, bololô na área, gol! Gol! Esperava o repórter dizer. Depois de Zico! Zico ele sabia quem era. Sei lá, Anselmo! E fazia o gol e esperava o narrador. Então, antes a bola subiu, a bola bololô na área, gol! E aí a rádio fazia uma brincadeira com o tabela do campeonato. Em primeiro lugar, o Flamengo com 32 pontos. Em segundo, o Vasco com 33. Em terceiro, o Fluminense com 30 pontos. Artilheiros do campeonato. Em primeiro, o Bololô na área com 25 gols. Em segundo, o Zico. É o midiático. O midiático vai ser artilheiro do campeonato de qualquer jeito. Qualquer que seja o artilheiro do campeonato, será midiático. Ô, PVC, para fechar, eu queria PVC, vamos ao Samir aí com esse nome odioso. O Corinthians precisa mais de centroavante clássico daqui, alto, forte, que passa bola ou de um ataque de movimentação? Eu acho que precisa mais de um atacante de movimentação. Até porque o alto, forte já está lá, né? O Pedro Raul. Custou 25 milhões de reais. Mas esse não serve, né, PVC? Esse aí vai irritar o Samir, né, PVC? Queres irritar o Samir. Alto, forte, bonito e custou 25 milhões de reais. E não é midiático. Só falta... Imagina! E ainda faz harmonização facial para ficar mais bonito ainda. Senhores, eu tenho que me despedir de vocês, tenho que me despedir de quem está nos assistindo, porque olha só, está chegando ao fim o de primeira de hoje. Perdão pela minha condição de internet, eu vou resolver esse probleminha que a gente tem de vez em quando por aqui. Informando o seguinte, ó, Alemanha 1, Espanha 0, futebol feminino lá em Paris. Acabou o jogo, bronze para as alemãs e a goleira alemã defendeu um pênalti no último lance do jogo.
Então a Espanha, que falou que o Brasil não joga futebol, ficou até sem a medalha de bronze. O desfile é uma coisa linda. A volta a esse mundo. Diga, PVC. E a árbitra de vídeo é a Daiane Muniz, escalada pelo John Textor. O John Textor vai enlouquecer. Samir, obrigado. Este foi o de primeira dessa-feira. Sextou. Curta semana. A gente volta segunda-feira às 11. Tchau.